Olá galera, boa tarde. Hoje nós retornamos às nossas aulas, não é isso? Meus queridos, nós vamos pular para a página 208. Nós vamos falar hoje sobre o feudalismo, sociedade, cultura e religião. Essa será a nossa aula de hoje, tá certo? Muito bem, ao final nós teremos uma atividadezinha também. Olha só, os domínios dos germanos. Quem eram os germanos? Os germanos foram os povos que invadiram o Império Romano, tá certo? Eles estabeleceram vários domínios dentro do Império Romano. Tiveram os visigodos, que dominaram a parte da Espanha. Tiveram os vândalos, que dominaram o norte da África. Tiveram os ostrogodos, que pegaram a Península Itálica. Os anglos e os saxões, né? Também com os jutos, pegaram a parte da Bretanha. E assim eles dominaram o Império Romano. Bom, como eles viviam em constantes conflitos entre si, esse domínio deles durou relativamente pouco tempo, tá? Eles não tiveram uma durabilidade, com exceção de um outro reino, né? Que foram dos francos. Foram os únicos que conseguiram montar um império. Os outros, todos eles, por conta dessa rivalidade, a durabilidade deles não foi grande não. Já o reino dos francos, né? Esse reino ele atravessou o rio Reno e foi em direção aí a outros povos por meio de alianças políticas e também da guerra. Conquistaram a Gália, lá onde eles fundaram um reino. E a primeira dinastia franca foi a dinastia Merovingia. O nome Merovingia se dá por conta do seu primeiro rei franco, que foi Meroveu, tá? Mas foi exatamente no reinado de Clovis, que foi de 482 a 511, que possivelmente era neto de Meroveu, é que essa expansão dos francos ganhou maior impulso. Tá certo? Muito bem. Esse reino franco, depois deles vencerem outros povos germanos, como os burgúndios e os visigodos, Clovis passou a reinar sobre uma região muito extensa que hoje corresponde à atual França e parte da Alemanha. Além dele fazer uso das armas, Clovis também ampliou seu poder por meio de matrimônio. Clovis casou com uma princesa cristã do reino de Burgúndia, que foi exatamente a Clotilde. Com esse casamento, ele conseguiu diminuir a resistência ao domínio franco que existia na região. Clovis também se converteu ao cristianismo, e isso aconteceu em 496. E com o apoio agora da igreja, ele continuou expandindo cada vez mais os seus reinos. Bom, essa dinastia que nós estamos vendo aqui é a dinastia Merovingia, certo? Agora nós vamos falar sobre uma outra dinastia, que é a dinastia dos Carolíngios. O que é uma dinastia? Uma dinastia é quando uma família se mantém no poder por muito nome, e aí fica o sobrenome daquela família, tá certo? Bom, os sucessores de Clovis, eles se ocuparam muito, principalmente em festas, torneios esportivos, essas coisas. Devido ao desinteresses desses reis germanos, o cargo terminou passando para as mãos de um funcionário deles, um alto funcionário, que era conhecido como prefeito do palácio, mas também era chamado de mordomo do paço. O filho e sucessor desses mordomos do paço, que foi Pepino, que era conhecido como Pepino o Breve, ele depois o último rei Merovingia, e se tornou o primeiro rei da dinastia carolíngia. O Papa logo reconheceu ele como rei, e em troca o Papa pediu que ele defendesse a região que hoje é o Vaticano dos lombardos. Pepino e seus cavaleiros aceitaram, derrotaram os lombardos e doaram para a Igreja Católica aquela região ali onde hoje é o Vaticano. E aí a aliança com a Igreja Católica só se fortalecia cada vez mais. Muito bem. O Carlos Magno,
que era o que filho e sucessor de Pipino o Breve, ele deu continuidade a essas alianças, né? Ele deu continuidade a essas alianças políticas, principalmente com essa parceria com a igreja, né? Foi ele, inclusive, que estabeleceu uma lei em 789, que essa lei proibia de que os servos trabalhassem, né, aos domingos. Então todo tipo de trabalho estava proibido aos domingos, e isso foi uma lei criada pelo Carlos Magno, que era filho do Pipino, ele que sucedeu o pai dele, o Pipino Breve. Então essa parceria com a Igreja Católica só ficava cada vez mais forte. Enquanto o imperador Carlos Magno estreitava seus laços com a igreja, o seu exército bem organizado continuava, né, com as suas vitórias e expandindo cada vez mais o seu império. Na noite de Natal do ano de 800, Carlos Magno, que na época já era um senhor de um grande império, ele foi coroado imperador da Basílica de São Pedro em Roma pelo Papa. E aí pronto, a parceria dele com a igreja só se fortalecia e o homem ficava cada vez mais importante em toda a Europa Ocidental, que ele praticamente conquistou tudo. Pois bem, para administrar esse império, o Carlos Magno, o que ele fez? Ele dividiu o império em várias partes e nomeou funcionários seus, né, para administrar esses impérios. Quem eram esses camaradas? Ele nomeou condes, duques e marqueses. Cada um desses ficava responsável por uma parte. Além disso, ele criou uma rede de estradas que interligava todo o seu império, e isso facilitava a sua administração. Só que com a morte de Carlos Magno, que aconteceu em 814, aí o Império Carolíngio começou a enfraquecer, porque o seu filho que o sucedeu foi Luís, conhecido como Luís o Piedoso. Ele teve uma dificuldade enorme para impor a sua autoridade. E aí, quando Luís morreu, os seus filhos disputaram o trono pelas armas, começaram a guerrear entre eles. E essa guerra, que durou 3 anos, terminou com a assinatura de um tratado, que foi o Tratado de Verdun. Em 843 assinaram o Tratado de Verdun. Esse acordo dividiu o império em 3 partes. Carlos, que era conhecido como o Calvo, né? Ele ficou com a parte ocidental. Luís, o Germânico, ficou com a parte oriental. Lotário ficou com a parte central, que se estendia desde o Mar do Norte até o centro da atual Itália. E dessa forma chegava o fim do grande império de Carlos Magno, que ele criou. O enfraquecimento dele, terminaram sendo dominados por outros povos. Tá ok, galera? Pois muito bem. Na próxima aula a gente conclui esse conteúdo, e agora eu vou passar uma atividade para vocês. Tá ok?